É difícil introduzir Rodrigo Costa, porque é um português, mas ao mesmo tempo é um homem do mundo, porque é um homem das telecomunicações, mas ao mesmo tempo um homem das tecnologias de informação, porque é um grande gestor, mas também é um grande empreendedor, um empreendedor que criou do zero a Microsoft em Portugal e a transformou na melhor subsidiária da Europa e numa das melhores do mundo. É um homem profundamente europeu, mas também é um homem que vive a dinâmica dos grandes blocos económicos, negociando na China e na Ásia com os grandes produtores de equipamentos informáticos as licenças para a Microsoft e sendo responsável por grande parte da receita da Microsoft, o licenciamento do sistema operativo Windows. Mas também na América Latina, tomando a seu cargo a liderança da Cisco no Brasil e fazendo uma pequena revolução que o catapultou para vice-presidente da Microsoft. E também americano, que em Seattle fez, como por todos os sítios onde passa, muitos amigos. Amigos porque é um homem que gosta de pessoas, que gosta de trabalhar em equipa, que nunca fala eu, mas nós, que valoriza muito os recursos humanos e que tem uma vida interessante do ponto de vista pessoal. Já foi dono de um café, do sítio onde morava. Penso que agora é o irmão que trata disso. É um fotógrafo, um bom fotógrafo, amador, mas de qualidades profissionais, o que mostra uma tensão criativa interessante. E é, sobretudo, um ótimo cozinheiro e, portanto, fomos também julgados esta noite pelo Rodrigo pela qualidade daquilo que viemos aqui hoje provar. E, portanto, é com muita honra que temos aqui alguém que, sendo do mundo, é profundamente patriota e português. E durante o tempo em que esteve lá fora, e teve muito tempo lá fora, ao contrário de muitos, nunca se esqueceu de Portugal e manteve sempre uma ligação e uma vontade de dar um contributo ao país. Está a fazê-lo agora, e desde que assumiu funções, primeiro na Portugal Telecom, como vice-presidente executivo, imprimindo uma nova dinâmica de ressuscitar a chamada rede fixa, até agora na Zone, criando de facto um operador que impulsionou o mercado em Portugal, com uma dinâmica competitiva nunca vista até agora. É, portanto, para nós uma grande honra e um grande orgulho termos aqui connosco o Rodrigo Costa para encerrar este ciclo de debates sobre redes de nova geração. É um ciclo que é promovido pela APDC, com o apoio dos seus patrocinadores gerais, a Anacom, CTT, Portugal Telecom, Alcatel, Cisco, Ericsson, ONI, Sonaicom, Vodafone, Accenture e HP, e que tem um apoio especial a esta iniciativa da CBE, que é representada por um grande empreendedor, Carlos Barroqueiro, pela CME, também representada aqui por um outro grande empreendedor, João Reis Costa, Ericsson, aqui representada por Hans Reiter, membro da direção da APDC, um austríaco que se tomou de amor por Portugal, literalmente, porque a sua mulher é portuguesa, mas também civicamente, e pela Nokia Siemens Networks, aqui representada pelo João Picoito, alguém que é mais do que a própria empresa que representa. Portanto, é com muito gosto que chamaria ao palco para partilhar connosco as suas ambições, os seus desejos, as suas inquietações, o Presidente da Comissão Executiva da Zone, Rodrigo Costa. Muito boa noite a todos. Só um segundo. Eu começo por dar os parabéns à APDC pelo seu 25º aniversário. Portanto, acho que isto é uma obra de muita gente. Eu já trabalho há mais anos do que a APDC existe, portanto fiz este ano 30 anos e, portanto, conheço esta casa há muitos anos. Dou os parabéns por tudo aquilo que foi feito até agora e, em especial, de facto, acho que temos no Diogo um excepcional presidente que tem dado uma grande dinâmica e que tem umas artes que eu acho que são imbatíveis, na medida em que, por exemplo, a mim, eu estou aqui e tenho que agradecer ao Diogo ter-me convidado, mas, de facto,
Não sei de que é que vem, que é que eu estou a agradecer, porque no fundo isto é uma penalização grave para mim, que é muito trabalho, nós todos trabalhamos muito, e preparar uma apresentação para tanta gente é sempre algo de alguma responsabilidade e, portanto, não sei se te agradeço a tua simpatia, mas pronto, muito obrigado. O que é que eu vou fazer hoje? Eu quando comecei, eu pensei muito sobre esta apresentação e como é que eu me ia organizar esta noite. Comecei por pensar assim, não, isto é uma belíssima oportunidade para eu vir falar aqui da minha concorrência e dos meus reguladores. Mas pensei, se calhar, quer dizer, também podia não ser assim muito simpático, visto que no meio de tanta gente tenho aqui muitos amigos, tenho alguns ex-colegas, creio que inimigos não terei nenhum, tenho concorrentes, mas são de facto parte do nosso dia-a-dia, mas não seria mais oportuno falar aqui nem de uns nem dos outros. Depois pensei, não, isto é a sessão certa para eu esclarecer os 100 megabits da fibra e os 100 megabits do cabo. Já sabia que os meus amigos se iam rir e, portanto, como sabem disso, se calhar até mais do que eu, já está esclarecido esse tema, também não vou por aí. A crise. Portanto, vou falar de como é que nós vamos ver oportunidades nesta época. Cheirava a seminário anti-recessão, portanto, também comecei a ficar verdadeiramente atrapalhado e até ontem à noite não sabia o que é que vinha aqui fazer. Por acaso também é mentira, porque estou a trabalhar nisto já há uns 4 ou 5 dias. Bem, enfim. No meio disto tudo, fui obrigado a fazer alguma reflexão sobre o que é o nosso negócio. Portanto, eu hoje vou falar um bocadinho daquilo que eu acho que é o negócio da Zone, o negócio onde a minha equipa está e eu próprio estou. Todo este novo ambiente, todo este tema das redes de nova geração e vou falar um bocadinho também daquilo que é os nossos planos, como é que nós nos posicionamos, como é que nós encaramos o mercado e partilhar também um pouco convosco o que é que aconteceu nos últimos 18 meses, portanto, porque, como todos sabem, nós aparecemos muito nos mídia, mas garanto-vos que isso não é reflexo da personalidade de nenhum dos, digamos, dos diretores da casa. Nós somos pacatos, nós procuramos fazer as coisas com calma, sempre que podemos evitar as luzes da ribalta, evitámo-las, até porque, como somos pequeninos, estamos habituados a ter que andar sempre com segurança, mas, digamos, bastante em silêncio, que é para podermos trabalhar como nós gostamos de trabalhar. E acho que temos algo para partilhar e acho que, não sei se será uma grande novidade para todos ou não, mas é um prazer muito, muito especial, no fundo, liderar a equipa que lidero. Nós somos poucos, mas acho que fazemos, de facto, um trabalho que mudou o mundo das telecomunicações, como disse o Diogo. Já agora o Diogo há bocado disse que eu trabalhei na Cisco no Brasil, não trabalhei na Cisco no Brasil. Disseste Cisco. Foi um lapso. Foi sempre na Microsoft. É uma grande empresa também. O que é que nós acho que é importante nós refletirmos aqui um bocadinho sobre o que é o... Não há setor, possivelmente nenhum, em Portugal, que tenha vivido as transformações que o nosso setor viveu nos últimos 10, 15 anos. Todos aqui, ou muitos dos que estão aqui, embora alguns são muito mais novos do que eu, mas todos se recordam do que eram as telecomunicações há 15 anos. Houve uma vaga de fusões, depois houve uma vaga de empresas que apareceram, que acabaram por fechar. Em anos mais recentes, houveram tentativas de fusões, que também, de facto, acabaram por não acontecer, mas, de facto, nós estamos, de facto, num mercado que tem mudado muito. É um mercado que eu considero dos mais interessantes. Se nós olharmos, inclusive, para um estudo, o estudo que, por acaso, saiu muito recentemente, feito pela Anacom, temos lá dados muito interessantes sobre o setor das telecomunicações e das tecnologias na Europa em 2008. E um dado muito interessante é que somos um dos poucos setores que, mesmo no ano passado, conseguiu crescer cerca de 1,5%. Isto é um mercado que tem crescido 5, 4 todos os anos, mas este ano, de facto, num ano de crise, consegue crescer 1,5%, o que eu acho que é digno de algum estudo. Porquê é que isso acontece? A nossa área, de facto, toca de uma forma transversal tudo aquilo que se faz na sociedade. É as áreas de defesa, é as áreas da saúde, é as áreas da informática, é a investigação, é a educação, portanto, é a administração pública, não há nenhum setor que, de facto,
hoje em dia não esteja super dependente daquilo que nós fazemos. E temos que o fazer bem. A grande vantagem é que isto, de facto, corresponde, depois, no fundo, a uma grande oportunidade de negócio. Neste mesmo estudo que eu estava a referir, vem lá um número interessante. Portugal já hoje tem mais de 1 milhão de quilómetros de pás de fibra. Eu, com franqueza, fiquei admirado com o número e fui ver, atrás para a frente, quase que não acreditava. Mas depois, de facto, depois de fazer algumas contas, existem tantos operadores hoje em Portugal, no fundo, que têm grande capacidade em fibra, portanto, este número, de facto, é uma realidade. Só na área do cabo, nós já hoje temos uma infraestrutura muito importante. Nós hoje temos, todos os operadores de cabo em Portugal, têm 3,6 milhões de casas cabeladas. Portanto, é uma infraestrutura também, como disse, muito importante. Falamos muito de redes de nova geração, mas temos que ter uma noção real que é, de facto, já existem redes de nova geração há algum tempo. Portanto, as redes de nova geração não apareceram nos últimos 30 dias ou nos últimos 60 dias. Portugal é um país, como percebemos aqui, muito rico em fibra óptica e as redes empresariais, as redes dos bancos, as redes das companhias de seguros, as redes de qualquer grande empresa no país, está hoje servida de infraestruturas que são muito televisão, à medida que, como é óbvio, beneficiamos, de certa maneira, do crescimento do mercado. Foi bom para os outros, foi bom para nós e mantemos-nos no nível de mercado. E estamos satisfeitos com estes números. Na banda larga, conseguimos, de facto, reinventar o nosso negócio de banda larga e conseguimos crescer, se vocês olharem para o lado, para os gráficos do meio, nós conseguimos, de facto, num ano, crescer 130 mil clientes. É obra, porque nós passamos de uma base de cerca de 400 mil clientes para 550 mil clientes, mais ou menos. Portanto, é um progresso também muito importante. Na Voz, nós reinventámos o negócio da voz fixa. Esta empresa, há 1 ano e meio, tinha 30 mil clientes de voz fixa. Era um negócio, como é óbvio, estava na sua gênese, tinha já um produto, já estava a ser vendido, mas, de facto, hoje aproximamos rapidamente do meio milhão de clientes. E é um negócio importante já hoje para a Zone. 500 mil clientes, num mercado de voz fixa como o nosso, que terá mais ou menos 2 milhões e 600 mil clientes de voz fixa residencial, já tem um significado importante e mostra, de facto, que a nossa estratégia, que tem sido sempre olhar para a nossa base de clientes e tentar convencer os nossos clientes do valor que tem ser clientes de televisão, ser clientes de banda larga e ser clientes de voz. O que é que nos ajudou imenso a crescer nestes últimos 12 meses? Eu acho que foi precisamente a última área que eu ponho aqui um pequeno diagrama, que é, no fundo, o tema da qualidade de serviço. No topo do slide vocês veem aqui algo que nós dizemos. Nós ouvimos os nossos clientes, nós inovamos e nós investimos. Mas a primeira frase é talvez a mais importante de todas, que foi, nós, como todos sabemos, a TV Cabo precisava de fazer algo na área do serviço. E nós, durante estes 18 meses, foi uma das áreas onde nos focámos mais. Renovámos por completo a forma como nós atendemos os nossos clientes. Uma das prioridades que demos a toda a gente é ser simpático. A outra prioridade é, de facto, ser eficiente. E nós acho que demos uma autêntica cambalhota em termos daquilo que era a nossa assistência em relação àquilo que é hoje. Eu, se estivesse há 1 ano atrás, numa mesa como esta, onde estive agora, tão simpática, eu confesso-vos que o que me acontecia, no primeiro quarto de hora, era atender reclamações. Eu fui ao ponto, numas reuniões que tive, às vezes convidavam-me para falar para um grupo pequeno, e eu levava já pré-impresso do escritório um pequeno relatóriozinho, um pequeno questionário, que eu distribuía a cada uma das pessoas e dizer, olha, conte-me os seus problemas, porque assim descarrega a sua frustração antes de me matar a mim. Levava aqueles papelinhos, todos, entregava à nossa área de suporte, sentava-me com eles e víamos ponto a ponto os nossos pontos fracos. E acho que esta mentalidade, eu estou a descrever a minha experiência, mas isto foi a nossa comissão executiva de todas as empresas que gerimos, são de todos os colaboradores da casa e, de facto, hoje, eu só vos mostro aqui o número. Num ano, o número de reclamações por cada 1000 clientes ou por cada 1000 serviços diminuiu 25%. Isto são números que são da DECO,
da Proteste e do SIAC. Portanto, não são números que nós fizemos para pôr aqui num slide bonito esta noite. Este, de facto, acho que é o tema mais importante. Passámos a saber ouvir e passámos a atuar de uma maneira completamente diferente e o nosso cliente, de facto, recompensa-nos por isso. Só para terem uma ideia, porque acho que às vezes isto, santos da casa não fazem milagres, só para terem uma ideia onde é que a Zone estava há um ano e onde é que a Zone está hoje. Nós estávamos em 6º lugar na penetração de triple play na nossa base de clientes. Hoje estamos em 2º lugar. Fomos, de todos os operadores da Europa, aquele que melhor progresso teve. E é importante ter uma ideia sobre qual é a nossa dimensão face a esta gente toda. Nós somos o 13º maior operador de cabo do mundo. Nós podemos ser pequenos em Portugal, mas nestas áreas temos alguma dimensão e, portanto, temos alguma massa crítica e temos, com franqueza, a possibilidade de aprender muito, por exemplo, com toda esta gente e olhamos também muito, aprendemos muito com as nossas congéneres e aplicamos aqui no nosso mercado. Aqui tem um bocadinho mais de informação sobre o tema do triple play. De facto, nós hoje, a nossa estratégia, quando a lançámos há um ano e meio, nós dissemos que a nossa prioridade número 1 e praticamente número 2 e número 3 era de facto triple play. Ou seja, como é que nós conseguimos que os nossos clientes subscrevam mais do que um serviço. Estes números nós partilhamos normalmente, estão no nosso site, fazem parte da nossa informação do último trimestre do ano e, de facto, mostram aqui que nós, que praticamente há um ano vendíamos 1,6 serviços por cada cliente de cabo, nós hoje já vendemos praticamente 2. Em relação, um tema muito importante, porque tanto focos no triple play? É que se um cliente que tem 3 serviços tem 50% menos apetência para mudar de operador do que se só tiver um único serviço. Portanto, vocês imaginam o impacto que tem nas nossas contas conseguir ter clientes, por um lado, mais satisfeitos e com mais produtos. Portanto, essa, de facto, é a nossa cruzada e a qual temos sempre presente todos os dias no nosso trabalho. Para terem uma ideia, nós também em novembro de 2007 apresentámos um plano estratégico e anunciámos as nossas métricas para o período de 2008 até ao final de 2010. Vocês têm aqui exatamente onde nós estamos no primeiro quarter de 2009. Portanto, estes números já eram. Hoje já estamos melhores do que está aqui, como é óbvio, e como eu espero que venha a continuar. Mas se vocês puderem reparar, praticamente um ano e meio antes, mais de um ano e meio antes do final do nosso, digamos, triênio para o qual tínhamos aqui estes projetos, já estamos, no fundo, muito perto dos números finais e, em alguns casos, é óbvio que vamos conseguir superar estes números. A nossa penetração de triple play na nossa base já ultrapassa, de facto, hoje 30%. E depois tem aqui, de facto, os números todos do trimestre que comparam muitíssimo bem em relação àquilo que nós nos comprometemos e achamos que conseguiríamos fazer até ao final do ano. Confesso que há um ano e meio disseram que nós éramos inconscientes e irresponsáveis, que era um exagero, mas, com toda a franqueza, acho que a equipa da qual eu faço parte, de facto, tem feito um trabalho e tem, trimestre após trimestre, sempre entregue os resultados com que se comprometeu. No fundo, o que é que nós temos pela frente? Nós queremos manter estes princípios de ouvir, inovar e investir, porque, de facto, o nosso negócio é saudável, porque tudo aponta para cada vez mais se vai conseguir vender mais serviços e conseguir níveis de rentabilidade muito interessantes. Alguém me perguntava antes do jantar, vocês começaram cedo a fazer o upgrade da rede. Nós tínhamos um plano inicial de fazermos o upgrade da rede ao longo dos próximos 3 anos. No início de dezembro, começou-se a falar das redes de nova geração. Houve umas reuniões patrocinadas pelo Ministério das Obras Públicas, houve umas reuniões no sentido de vários operadores falarem uns com os outros para saber o que é que se poderia fazer em conjunto ou não. Fomos pelo ou não, cada um fez os seus planos. A diferença em relação a nós é que nós começámos a pensar isto na primeira semana de dezembro e na terceira semana de dezembro estávamos no campo a começar o upgrade para DOCSIS 3.0. E que é, no fundo, aquilo que nos vai dar a possibilidade de conseguir ter toda a rede em 100 megabits até ao final deste ano. Portanto, nós estamos a mexer depressa.
pode haver, de facto, quem tenha dúvidas em relação àquilo que nós temos hoje no mercado. Isto não é fácil, não são só rosas. Eu, como é óbvio, hoje não vim falar aqui do quinto canal, não vim falar aqui da dificuldade que é conseguir expandir a empresa. Falo das coisas, com franqueza, que têm corrido muitíssimo bem, mas não quero que ninguém fique a pensar que isto é só rosas, que corre tudo bem todos os dias. Não, temos imensas dificuldades, temos imensas... Tomara poder dizer que sou daquelas pessoas que vou para a cama e esqueço os meus problemas no escritório e durmo como uma criança. Epá, não é verdade, passo muitas noites com franqueza com algumas insónias, eu e muitos colegas meus, mas de facto estamos convencidos que este ciclo que começámos há 1 ano e meio não vai parar e que vamos conseguir continuar a entregar o projeto com que nos comprometemos. A aposta do Triple Play mantém-se na íntegra, portanto, achamos que é essa que tem que ser feita, fizemos-la, acho que está a dar grandes resultados. A diferenciação é extraordinariamente difícil e com os tempos que vêm ainda mais difícil. Nós vamos ter produtos todos que são extraordinariamente parecidos. O que é que vai ser a diferença? Vai ser a simpatia do atendimento, a eficácia do atendimento, a fiabilidade das nossas redes e depois, como é óbvio, os conteúdos também têm aqui algum papel, mas atenção, não vale a pena estarmos aqui com teorias especiais sobre quem tem os conteúdos, quem não tem os conteúdos, porque, na realidade, cada vez mais é difícil diferenciar. A área de inovação aqui tem um papel fundamental, porque vão existir uma porção de novos serviços, todos sabemos que eles vão existir. Lembrem-se da minha história do videoserver de há 20 anos, não é amanhã que vamos ter jogos online na nossa televisão, mas se calhar é depois de amanhã. Não é amanhã que vamos poder, de facto, conseguir ver todo aquele conteúdo que nós queríamos no nosso videoclube. Não, isto vai demorar tempo, felizmente também vai durar tempo, também é da maneira que temos algum gozo naquilo que fazemos, mas temos que estar preparados para não perder nenhuma oportunidade. E já agora, o lema na zona é um passo de cada vez, é um grão de cada vez, qualquer oportunidade de crescimento que temos, aproveitamos. E, no fundo, é essa a nossa perspectiva, mesmo em relação àquilo que possa vir a ser uma projeção internacional da empresa. Estamos a trabalhar nela. Quando for a altura certa de se falar, falaremos. Neste momento, somos muito reservados no tema, porque, no fundo, antes dos prédios acontecerem, a gente tem que lhe fazer as fundações e é disso que estamos a tratar neste momento e estão muitas perspectivas abertas. Finalizava dizendo que somos uma empresa também muito saudável em matéria de balanço. Temos um nível de dívida que é perfeitamente lógico para a nossa dimensão. Temos um relacionamento com o mercado que eu acho que é excepcional. Estamos a superar muitíssimo, não é superar, estamos a passar por esta crise de uma forma que é preciso ter noção que nós temos, certo foi ontem, não é amanhã, e, portanto, temos que ter muito cuidado com cada dia que passa, construir o nosso mercado uma coisinha de cada vez e, de facto, acho que com estes passos sólidos e com franqueza, mais uma vez, com a magnífica equipa que temos, que não é só os de casa, mas também são muitos de vós que estão aqui hoje, que trabalham connosco, fora de portas, mas que nos ajudam, de facto, a fazer um trabalho que eu acho que, pessoalmente, me enche de alegria e, portanto, é um prazer estar aqui hoje, mais uma vez. Obrigado pela vossa paciência. Espero que não tenha sido muito enfadonho e já sabem onde é que nós trabalhamos e que produtos é que vendemos. Portanto, disponham. Muito obrigado. Temos agora a ocasião para um pequeno período de perguntas e respostas. Há uns microfones na sala. Quem é o primeiro voluntário? Ou a primeira voluntária? É sempre difícil. Pergunta tu. Não? Aqui o microfone para Ferrari Carreto, administrador da Anacom. Não, Pedro, pode ser o Pedro, não há problema. Nós respeitamos o regulador, mas não temos que dar sempre primazia. Eu acho que é importante. Logo a seguir, Ferrari Carreto. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta que fiz ao engenheiro Zé Nalbava. O tema do Congresso da APDC foi exatamente o impacto tremendo das TICs sobre a sustentabilidade e a possibilidade de ajudar
o país e o mundo em geral a resolver os problemas que têm a nível de emissões, a nível de desperdício de energia. Gostava de lhe perguntar o que é a ZON absorveu de algum modo do estudo, enfim, a todos os títulos louvável que foi feito do Smart Portugal 2020 e se tem perspectivado alguma forma de vir a utilizar exatamente as TICs para poder ajudar a resolver os problemas de sustentabilidade do país. Fazemos então um pequeno conjunto de 3 perguntas. Obrigado. Pensava que o Redondo tinha que se levantar. A minha questão é a seguinte. O negócio principal da Zona é ser um broker de conteúdos, como há bocado estávamos aqui a discutir na mesa. O facto de haver uma largura de banda cada vez maior em direção ao cliente e o facto de, a montante, haver empresas e entidades que se destinam também a agregar conteúdos e a disponibilizá-los através da internet, a conjugação destes 2 factos não leva a Zone e a operadores como a Zone a correrem o risco de se tornarem meros fornecedores de pipes e de perder um bocadinho o controle da distribuição de conteúdos, permitindo que estes sejam diretamente disponibilizados por estes novos agregadores de conteúdos, diretamente aos clientes, através desta largura de banda. E se sim, como é que pensam ultrapassar isto? Obrigado. Mais uma pergunta? Zinha Pinto. Eu não é uma pergunta, se me permite, são 3. Triple play, é? Invariavelmente eu estou a twittar na minha conta pessoal e não estou a twittar pela APDC e tenho 3 perguntas que me foram colocadas ao terem conhecimento do jantar de hoje. 2 pelo António Nogueira Leite e passo a pôr a questão. Primeira, o que pensa do facto do Governo ter aberto o canal para a TV e depois tê-lo deixado vazio? Segunda, percebe com que critérios a ERSE regula os conteúdos e, se sim, quais são os princípios? Perguntas fáceis. Eu também, invariavelmente, lhe vou pedir que me tente responder em 140 caracteres, que é o que eu vou ter que pôr no Twitter. A outra questão que me foi posta é, com a revolução que a fibra está a trazer, qual é a estratégia da Zone? E, finalmente, sendo a Zone uma empresa também de conteúdos, qual é a Next Generation nesta área? Muito obrigada. Não há. Em relação à primeira pergunta, e ao tema da sustentabilidade, é assim. Aliás, tivemos a oportunidade de falar um pouco aqui antes de virmos para o jantar. A Zone é uma empresa que tem pouco impacto no tecido industrial, portanto, áreas onde nitidamente a nossa proatividade teria que ser obrigatoriamente maior. O que é que nós hoje temos em termos de sustentabilidade? Nós temos, no fundo, temos uma grande atuação nas áreas, na componente de gestão, na componente social e na componente ambiental, de facto, temos menos capacidade de intervenção. Nós hoje estamos bastante atentos ao tema, estamos a procurar criar normas, e mais do que estarmos a tentar criar, estamos a fazer projetos nesta área específica, para que se consiga influenciar, inclusive, os fornecedores e as empresas que colaboram connosco. Portanto, essencialmente é isto que nós fazemos, mas, como tive há pouco a oportunidade de explicar, quer dizer, somos uma empresa essencialmente de serviços e, portanto, o que nós temos de saber fazer é, no fundo, tentar influenciar, dar o nosso pequeno contributo para que isso aconteça. Estamos ativos, principalmente na área, eu diria, na área social e na área de gestão, temos uma fortíssima, atividade interna no sentido de ir de acordo às melhores práticas de sustentabilidade. No tema ambiental, de facto, estamos limitados pelo nosso próprio negócio, mas, como é óbvio, é um tema que somos sensíveis e procuramos dar o nosso melhor contributo. Em relação à pergunta do Ferrari Careto, em relação ao tema do nosso papel, o que é que nós somos? Nós temos,
talvez essa seja aquela $1 million question que nós colocamos a nós próprios muitas vezes. Nós somos uma empresa somos um operador, nós somos um broker de conteúdos e tenho que pensar sempre que Zone significa mais de 200 salas de cinema, mais ou menos uma cota de mercado de 50%. Nós somos representantes de grandes casas de conteúdos internacionais que vendemos a toda a gente, portanto não há qualquer aqui sonegação de acesso a nenhum agente de mercado e somos particularmente cuidadosos em matérias de concorrência. Temos também a distribuição de conteúdos para televisão, também fazemos. Agregamos conteúdos, nós não produzimos, mas agregamos conteúdos nos nossos canais e, portanto, eu diria que nessa matéria de conteúdos, de facto, temos uma atuação vasta e temos uma boa noção do que é que se está a passar. Ao mesmo tempo, temos, de facto, a nossa atividade como operador de TV, operador de banda larga e operador de voz. Eu acho que nós estamos bastante bem defendidos na medida em que nós somos como é que eu ia te explicar? Nós somos uma boa loja, quer dizer, na nossa loja podemos oferecer tudo. Portanto, se o futuro trouxer mais internet e mais material online, cá está a Zone para o servir. Se nós tivermos a capacidade de continuar a conseguir explorar os canais, cá estamos nós também para servir o mercado. Temos um dado aqui muito importante que nós não podemos, eu falei nele há pouco, que é o tal tema do video on demand e do pay-per-view, que são áreas que eu acho que vão continuar a existir durante muitos anos. O mesmo destino não espero, de facto, dos clubes de vídeo tradicionais, mas, de facto, acho que nós, de certa maneira, quando olhamos para este nosso portfólio, no fundo, de negócios, onde estamos muito sólidos em todos estes negócios, a nossa oferta hoje, e aí foi crítico para nós ter conseguido lançar o ano passado, em maio, a nova Zone Box, precisamente para podermos ter a capacidade de oferecer ao nosso cliente, digamos, todos aqueles serviços que já existem e estar preparados para os próximos. Porque todos nós sabemos que, se calhar é mais 2 anos, mais 1 ano, não sabemos exatamente, mas a videoconferência entre residências vai acontecer, é uma realidade e, portanto, isto é uma boa oportunidade para todos nós. Nós temos a certeza que vão aparecer ferramentas de messaging utilizáveis através das set-top boxes que nós utilizamos hoje. Temos fornecedores nossos que já estão a fazer experiências com isso. Portanto, eu não estou, com franqueza, estou muito confiante que o mercado vai mudar. Há coisas que vão funcionar melhor, há coisas que vão funcionar menor, mas nós, de facto, estamos neste momento com um pé forte em todas estas áreas. Portanto, em termos de negócio, ou será mais negócio como operador, ou será mais negócio como distribuidor, mas estamos bem em todas estas áreas. Depois, há aqui um ponto que é fundamental, que às vezes nós falamos na Zone e é uma imagem que temos mais recente. Nós temos uma empresa que se chama Luz ao Mundo, que opera neste mercado há mais de 60 anos. Nós constantemente ganhamos prémios pelo excepcional trabalho que fazemos de distribuição, não só para as nossas salas de cinema, mas como as salas de cinema, inclusive, dos nossos concorrentes. Nós constantemente conseguimos lançar produtos, estou-me a lembrar do Mamma Mia, que foi um dos maiores êxitos do ano passado, e, portanto, isto é só para lembrar que esta casa tem mais de 6 décadas de experiência nessa área, desfruta de uma relação fabulosa com as majors e, portanto, estou convencido que nós estamos a conseguir também construir aí, digamos, uma grande continuidade e um grande sucesso. E, portanto, o produtor de conteúdo, de facto, não somos nós. Não vale a pena estarmos a tentar ficar com esse lugar que não é nosso. Nós somos, de facto, um broker, mas somos um broker extraordinariamente ativo, que trazemos muito valor a todo este processo. Em relação às questões as 3 questões, bem, isto é lá o tal tema que eu preferia não falar, que é o tema, e não é por razão nenhuma, nós somos muito pragmáticos. Na nossa casa, nós sabemos o que podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Nós olhamos para o caderno de encargos e decidimos organizar-nos para responder a esse caderno de encargos. Não tenho o hábito de comentar rigorosamente nada do que se passa na minha casa dentro das minhas paredes. É a minha casa, são as minhas paredes, a forma como nós funcionamos, a nós nos diz respeito. Não dou entrevistas a contar o que se passou lá dentro e não faço comentários nenhuns. Respondemos a um caderno de encargos com a nossa melhor intenção e com a nossa maior convicção. Achamos
que o país ficou a perder por não ter sido admitido a concurso o nosso projeto de um quinto canal. Rejeitamos a opinião da ERC em relação à opinião que formulou sobre a nossa proposta, mas eles têm o direito de a rejeitar. Ponto final. Não há mais... A vida continua. Vamos apresentar o nosso recurso, como nos parece justo apresentar, em devido tempo. O que vai acontecer ou não, felizmente vivemos num país de direito, podemos orgulhar-nos de que nem tudo funciona a 100%, mas as coisas funcionam razoavelmente bem. Não acabámos este processo com mágoas, porque é assim, o projeto e a resposta que nós demos ao concurso é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que é acertado para o momento que atravessamos e era uma solução sustentável, perfeitamente sustentável, competitiva, interessante e enriquecedora do panorama do audiovisual em Portugal. A ERC não viu isso assim. Muito bem, é um direito que tem e nós sabemos conviver muito bem com o sucesso e o insucesso. E, portanto, nessa matéria não temos muito mais a acrescentar. Não era um projeto tão descado. A essa questão respondi pessoal e privadamente. E, portanto, fiquei satisfeito com a resposta que tive também. Em relação aos critérios, acho que com a minha resposta, não sei como é que põe isto lá nas 170 palavras 2 vezes, peço imensa desculpa, mas respondi às duas primeiras questões. O tema da fibra e do cabo. Eu estava a ter aqui uma conversa com o meu estimado amigo João Picoito sobre o tema da fibra e do cabo. Será que as pessoas têm noção real do que é que são as limitações do cabo em termos de velocidade de transferência dentro de uma casa? São 7 gigabits. Hoje. Não quer dizer que não seja mais rápido ainda daqui a uns anos. Portanto, estamos a comparar o quê? O meu carro é melhor que o teu, anda mais do que o outro. Vamos desmistificar isto de uma vez por todas, quer dizer. A nossa rede, só para terem uma ideia, tem, se não quero falhar aqui os números, são mais ou menos 14 mil quilómetros de fibra, hoje. Não é amanhã, é hoje. 14 mil quilómetros de fibra e cerca de 24 ou 25 mil quilómetros de cabo coaxial. Essa é a nossa rede. A nossa rede de fibra não é nossa, é de vários operadores, que alguns deles estão presentes aqui, a quem nós alugamos essa fibra, mas funciona como fosse nossa. Quer dizer, portanto, temos boas relações com todos esses fornecedores. Portanto, nós temos que ter noção que 100 megabits são 100 megabits. Dizia-me o meu colega Paulo Ribeiro que dentro de uma semana, uma central em Lisboa, vamos dar o prazer a alguns dos nossos clientes mais sofisticados, 200 megabits. E não estou aqui, mais uma vez, a vender nada que não exista. Não. Podia dizer que é hoje. Não é hoje. É para a semana. Temos uma central em Lisboa, onde vamos começar a dar acesso a 200 megabits. Não vamos vender 200 megabits para a semana. Não é isso que eu estou a dizer. Mas temos pessoas, colegas nossos, que moram junto a essa central, que vão ser os pioneiros dessa velocidade. E temos parceiros tecnológicos que já hoje nos entregaram no nosso escritório modems para esses 200 megabits. Já não são 2 modems de 100 que se podem acoplar. Não, são modems de 200. E esses mesmos fabricantes já anunciaram que estão em fase quase da entrega dos de 400 megabits. Portanto, o que é que nós fazemos com 400 megabits, ou com 200 megabits, ou com 100 megabits até hoje? Não fazemos muita coisa, porque todos nós sabemos que as autoestradas podem ter 6 faixas, mas o limite de velocidade é 120, e quando estão cheias, e depois, quando se sai da autoestrada, como é que é em nossas casas? Como é que estão ligados os nossos PCs? É para o wireless. Wireless a 100 megabits não estou a ver ainda. Portanto, se quisermos... Atenção, eu tenho clientes meus que me dizem: eu quero ter os 100 megabits. E eu digo: mas olha que não vais ter 100 megabits. Se é wireless, com um bocado de sorte, podes ir a 17, 18 megabits, porque há o estrangulamento da própria tecnologia wireless. Tu não consegues ter mais do que isso. Portanto, vais ter que, se quiseres experimentar, testar o prazer de provar os 100 megabits, vais ter que pôr um cabo Ethernet ligado diretamente ao teu modem em casa. E as pessoas, de facto, preferem o conforto do wireless a terem o sacrifício de viver acoplados àquele ponto da casa. Portanto, as redes, no fundo, o futuro, é óbvio que o futuro é a fibra. Nós, para que é que havemos de pôr mais cabo se a fibra hoje já compensa em termos financeiros instalar? Agora, vamos a correr fazer a mudança da nossa rede? Nem pensar nisso, não é preciso. Nós estamos bem, o que estamos a fazer, felizmente a tecnologia de cabo tem uma coisa muitíssimo boa.
Já lá se foram embora as 170 palavras. Agora é que eu tenho que pedir desculpa mesmo. 140, então ainda é pior. Mas, portanto, para resumir, no fundo, o que é que nós temos? Nós temos uma rede, estamos a fazer um upgrade que essencialmente é de software e de algum equipamento, que são as famosas caixas de rua que a Zone tem, e que muitas vezes dividimos uma caixa em 2 caixas, outras vezes uma caixa em 4 caixas. É uma operação simples e que tem um custo, com franqueza, extraordinariamente interessante, que nos permitiu, sem tocar nos nossos planos financeiros, antecipar praticamente de 3 anos para 1 ano todo o projeto que queríamos fazer dos tais 3 milhões de casas. Mais 3 questões. Havia aqui uma do professor Dias Coelho, outra ali do Jorge Pereira da Costa, outra ali do professor Alves Marques. Muito bem. Rodrigo Costa, portanto, muito obrigado pela apresentação calma e profunda que nos fez. E eu agora gostava de lhe colocar uma questão. Não precisa de se limitar a 140 caracteres. A questão, portanto, tem a ver com o seguinte. No modelo de negócio da Zone, há várias componentes. Uma componente estará ligada ao entretenimento. Televisão, jogos, vídeo on demand, etc. Outra componente estará ligada à voz. Aliás, tem vindo a crescer nos últimos meses significativamente na voz. E eu queria colocar a questão... a terceira componente, portanto, é a internet. Portanto, em certa medida, dar acesso à internet. E a minha questão é, nestas diversas vertentes de negócio, onde é que posiciona aquilo a que podemos chamar a sociedade da informação? Portanto, se de facto é também uma componente de negócio da Zone, ou se é apenas algo marginal que se poderá inserir no acesso à internet e por aí termina. Era esta a questão que lhe queria colocar. Obrigado, Jorge Pereira da Costa. Boa noite. Está ligado? Rodrigo, boa noite. Primeiro de tudo, parabéns a si e à equipe. Eu segui atentamente a sua apresentação e também me parece que o negócio da Zone tem 4 componentes, não exatamente iguais aos do professor Carlos Coelho. Mas não o ouvi referir-se a uma das componentes e aí eu tenho 4, não sei se 4, 5 perguntas, mas... Só aceito uma, porque senão... Mas 4, 5 perguntas, todas elas 140 caracteres. Mas é assim, a primeira pergunta é esta. Em que medida é que considera importante, pondo de outra maneira, importante a presença na banda larga móvel para a defesa do seu negócio de banda larga fixa no futuro? Correlacionado com isso, porque me pareceu, de certa forma, importante a presença na voz móvel para defender o negócio da voz fixa. Se calhar estarei enganado. Relacionado com isso, se entendes que é possível e em que condições o negócio dos MVNOs vir a responder ou a suprir essa inter-relação. E... de certa forma, também relacionado com isto, foi-nos aqui apresentado, salvo erro, no primeiro jantar, um jogo do galo alargado, para mostrar a necessidade de alguma concentração do setor. E se considera que, se isso, por esta lógica de raciocínio, essa concentração do setor é necessária, ou se existem outras alternativas de poder suprir algumas dos desafios que uma eventual maior convergência ou interligação de negócios, seja pela via do tráfego ou do acesso, entre o móvel e o fixo, também na banda larga, pode implicar. Bom, Diogo, se calhar ficamos prestes agora e depois fazemos mais 3. É para que senão o pessoal perde-se. Muito bem. O pessoal, eu. Peço desculpa, o Diogo toma nota da pergunta seguinte. Mas é que isto são perguntas... O professor Dias Coelho
é um amigo de há muitos anos. E eu sempre que vejo o professor Dias Coelho, fico triste comigo, porque o professor Dias Coelho faz um trabalho excepcional em prol da comunidade, é um grande exemplo para nós todos, e eu tenho um bocado de vergonha porque gostava de ter, e agora fica o compromisso público, que é desta, para nós tentarmos, de facto, colaborar com a associação que dirige, que, de facto, tem um grande mérito e faz um trabalho muito importante. E, portanto, percebo bem as razões, ou acho que percebo bem as razões da sua pergunta. É assim, nós somos uma empresa que temos, como dizíamos há bocadinho, o tema de sustentabilidade tem um bocadinho a ver com isto, que é, nós somos uma empresa que tem e que assume o seu papel na sociedade e que dá um grande contributo, quanto a mim, em relação, digamos, a tudo o que nos rodeia. Nos últimos anos, e é uma coisa que eu acho que se calhar só quem trabalha na zona ou quem trabalhou antes de nós, se calhar não é muita gente que conhece essa realidade e nós, se calhar, devíamos fazer melhor trabalho também a divulgar isso. Nós damos um grande contributo na área dos conteúdos para o país. Nós participamos numa coisa que se chama o FICA, que é o Fundo para o Audiovisual, e canalizamos, para terem uma ideia, cerca de 5 milhões de euros por ano só para esse fundo, que permite que se faça muita da produção portuguesa de cinema e que, só para terem uma ideia, uma pessoa pode dizer 5 milhões é muito, 5 milhões é pouco, para nós é muito, para terem uma ideia, em relação ao ano passado, foram mais de 10% dos nossos resultados líquidos. Não há muitas empresas, de certeza, neste país, a fazer um contributo de cerca de 10% só para este tipo no fundo, de investimento. Por outro lado, somos um dos maiores contribuintes em termos de Sociedade Portuguesa de Autores. Por outro lado, pagamos inúmeras taxas também que estão sempre ligadas ou a copyright ou a direitos de distribuição. Só para terem uma ideia, a nossa empresa praticamente consome entre 10 a 14 milhões de euros só nestas áreas. Portanto, isto são dados, são públicos, estão nos nossos relatórios. Portanto, muito do nosso contributo é dado dessa maneira e para uma empresa que tem a nossa dimensão, acredito que é substancial. Nós temos ideias de tentar alterar um pouco isto, mais diversidade, mais atenção. Eu não estou aqui a falar em tudo aquilo que nós fazemos, com N escolas, com N hospitais, inclusive com projetos internos, porque, no fundo, nós temos um tema que é, nós, essencialmente até agora, temos sido uma empresa muito dirigida para o mercado residencial. E quando se trabalha no mercado residencial, acaba-se por se passar ao lado de outro tipo de oportunidades. Apoiamos alguns projetos de investigação, por exemplo, no Madeira Tecnopolo, temos colaboração com algumas universidades, mas, de facto, não tenho dúvida nenhuma que poder fazer mais podemos, mas para nós o tema neste momento talvez é repensar a forma como fazemos, mas alguns destes temas são fixos e não se vão alterar muito para o futuro. Quer dizer, mas, portanto, acho que de facto damos esse contributo e não, digamos, é um número que não nos pode envergonhar. Acho que todos nós podemos fazer mais. Eu pessoalmente, digamos, até é um tema que acarinho, os meus colegas também, todos eles têm essa preocupação, mas temos que aqui usar um pouco da imaginação. Mas confesso que quando se vive tão focado, digamos, tão tenso em relação àquilo que se está a fazer, aquilo que se está a gerir no dia-a-dia, há coisas que nós muitas vezes não conseguimos dedicar o tempo suficiente para procurar novas soluções, mas sem dúvida que acabará por acontecer. Mas já hoje, de facto, temos um contributo real muito importante, menos ligado à sociedade da informação, mas a gente também tem que fazer opções. Acabou e as opções do passado foram boas opções e é mais canalizado, de facto, para o tema dos conteúdos. E se nós não estivéssemos nessa área, estou convencido que mais ninguém estaria. Portanto, a gente temos que escolher os nossos pontos de apoio e esse, no nosso caso, foi mais o tema dos conteúdos. Em relação aqui às perguntas do Pereira Costa, portanto, aqui, no fundo, a primeira questão era sobre a importância de ter ou não ter banda larga móvel, se a banda larga móvel podia ser ou não ser um sustentáculo da banda larga fixa. O nosso trabalho, vivemos um bocado em laboratório. Eu posso vos dizer que nós já tomámos algumas decisões e nós não temos vergonha do que fazemos
mal. Quer dizer, quando fazemos mal, fazemos mal. Portanto, se houver aqui, naquilo que eu vou dizer, se calhar pode haver alguma... Se fosse hoje, poderíamos eventualmente fazer algumas coisas diferentes. Talvez. Neste momento ainda não consideramos que estamos errados. Nós fizemos, como toda a gente sabe, uma aposta num operador móvel virtual. Foi uma opção o mais bem pensada possível, com os dados que existiam no momento do mercado, da qual não nos arrependemos. Portanto, se fosse hoje, possivelmente iríamos fazer a maior parte das coisas iguais. E a ideia de ter um operador móvel foi, como todos os outros operadores de cabo pela Europa e até operadores, digamos, de televisão sem ser por cabo, muitos fizeram os seus MVNOs há um ano e meio, 2 anos, e é um negócio difícil. E é um negócio difícil por razões muito simples. É um negócio que vive de uma margem que é negociada com um operador que tem infraestrutura e, portanto, nós não temos muita margem. Por um lado é uma coisa boa, não há muito risco, sabemos muito bem fazer as nossas contas, não podemos ser muito agressivos com aquilo que vendemos e nunca vamos ganhar muito dinheiro com aquilo que vendemos também. Portanto, o tema de termos um MVNO é, de facto, uma experiência e que é preferível fazer do que ficar à espera e depois ficarmos arrependidos de não termos feito. A gente só se arrepende, de facto, na vida daquilo que não faz, não é daquilo... Essas coisas nunca sabemos como é que acontecem. E nós sentimos que era o momento certo para lançarmos a ideia, conseguimos lançá-la, hoje existe. Os números que nós temos nessas áreas são os números que esperávamos ter. Um mês é um bocadinho mais, outro mês é um bocadinho menos, mas não podemos cometer loucuras e somos muito responsáveis na sustentabilidade desse negócio. Em relação à questão de é importante ter banda larga móvel para sustentar a banda larga fixa, eu diria, eu acho que é bom ter banda larga móvel, que nós já temos neste momento, portanto, o nosso acordo com o nosso fornecedor de MVNO, que é a Vodafone, está previsto, está a funcionar, temos o produto, de facto, no mercado, temos, como é óbvio, tiramos partido da massa crítica do volume de negócio que temos com cada cliente para fazer, inclusive, algumas promoções e, portanto, eu diria que pode jogar aí um papel. O tema da banda larga móvel também para nós é importante porque em alguns mercados regionais, neste caso, onde nós não temos cabo, é importante, não é tanto para sustentar a banda larga fixa, porque nós, de facto, as condições de mercado em determinadas zonas do país para se ter banda larga fixa, todos nós sabemos que não existem. Quer dizer, nós temos verdadeiros negócios ruinosos de banda larga fixa quando estamos a trabalhar em ULL. Não se consegue, de facto, ganhar dinheiro e, portanto, é preferível para nós uma opção por uma banda larga móvel. Mas vamos ser práticos. Estamos a falar, digamos, deste laboratório grande que acaba por ser o nosso negócio. Nem em todas as áreas nós temos rigorosa certeza do que é que se deve fazer e o que é que vai funcionar melhor e pior. E, portanto, nós não temos medo de arriscar. Quer dizer, nós somos pequenos, mas quando fazemos. Às vezes temos dúvidas, mas vamos para a frente com as coisas e até agora não temos, de facto, cometido grandes erros. Portanto, o tema, de certa maneira, respondia à segunda pergunta, que era qual é o sucesso que um MVNO, de certa maneira, pode ter. Muito limitado. Os casos de grande sucesso para um MVNO são muito, muito, muito pequeninos e muito ligados a grandes cadeias de retalho. E mesmo nessa matéria, a história continua a ser muito curta, portanto, eu acho que essa pergunta tem que vir daqui por 1 ano, daqui por 2 anos, e voltamos a falar, talvez eu saiba mais, porque neste momento, com franqueza, não tenho certezas. Temos um negócio a andar, acho que fazemos aquilo que temos de fazer, acho que é um bom serviço e é competitivo à nossa dimensão e, de facto, temos uma excelente proposta de valor para o nosso cliente. Eu dou-vos um caso pessoal em relação ao nosso MVNO. A minha mulher gastava mais ou menos 200 € por mês de telemóvel. Vão achar que é obsceno, eu também acho, sempre lhe tentei explicar, mas ela de facto vive muito ao telemóvel e tinha que fazer. E como somos todos uns privilegiados, de facto, aqui eu nunca chateei muito com isso, mas quando passei a ter um MVNO, disse assim, em minha casa todos usam aquilo que eu tenho, o pão que eu amasso é o pão que a gente come. Vamos todos passar para a zona. E passámos todas para a zona. Olha, ela hoje paga rigorosamente 30% daquilo que pagava antes. E porquê? É a taxação ao segundo, os benefícios de ter o triple play e, portanto, ter uns descontozinhos extra.
E, de facto, é uma realidade. Quer dizer, eu não tenho... Eu podia perguntar ali ao meu colega Luís, que ele, de certeza, tem 327 exemplos, e deve estar a pensar, epá, isto é bárbaro, podia ter dado uma explicação científica que nós temos no call center, epá, mas eu, com franqueza, essa não a tenho aqui presente, mas tenho a da minha casa, e, portanto, para dizer a nossa oferta é boa, se é um bom negócio ou não para a Ozon. Epá, vamos ter que aguardar mais algum tempo, não vou aqui antecipar nenhum vaticínio. Em relação ao tema da concentração, ouçam, isto é um bocadinho como o Quinto Canal. Não falo muito sobre o assunto. E não falo muito sobre o assunto porque é assim. Vocês já viram onde é que nós operamos. Um mercado difícil. É um mercado com muita concorrência. Somos pequenos. Nós achamos que os reguladores podiam ser um bocadinho mais atentos ao que se passa no mercado. Isto não é uma piada para o meu amigo Ferrari, mas quando alguém não se queixa do regulador, quer dizer que o regulador também está a fazer mau trabalho. Portanto, a vida é mesmo assim. Mas a realidade é que nós, de facto, vivemos debaixo de grandes tensões, de muita adrenalina, temos muita coisa para fazer. Hoje é a rede, amanhã é um produto novo, testar uma caixa nova, inventar um serviço, resolver os problemas do customer care. Portanto, nós não temos muito tempo para fé diversa. E a coisa pior que há numa empresa do nosso tipo é distrações. Uns dizem, vai haver uma fusão. Os outros dizem, é mentira. Eu estou a falar com o acionista. O outro diz que não estou a falar com o acionista. E nesse aspecto, tenho aqui alguém que me acompanha nesta cruzada e que eu confesso que não conhecia, e tem sido um prazer atravessar estas águas com a sua companhia, que é o Daniel Proença de Carvalho, nosso Presidente do Conselho de Administração. De facto, quer dizer, nós temos uma grande comunhão de atitude em relação a estas matérias. Nós não estamos a falar, o Conselho não está a falar, não passa nada. E o que os outros dizem é a responsabilidade dos outros. Nunca ninguém me ouviu até hoje fazer nenhum comentário sobre essa matéria. É assim, eu vivo concentrado no meu negócio, eu acho que nós temos um bom negócio, eu não tenho problemas. E se for a pensar que um dia vou morrer e começar a ficar deprimido por causa disso, então, olha, calme já, sento na mesa e acabou a conversa. Quer dizer, portanto, eu só tenho que pensar naquilo que posso fazer, que está ao meu alcance, que faz sentido. Eu acho que a nossa empresa ainda tem muito trabalho pela frente para nós estarmos todos entretidos e não temos que andar com divagações. O nosso negócio é saudável. Viram os números. E estes números, atenção, estes números são os números que estão nos nossos relatórios, são os números que foram publicados, que são escrutinadíssimos pelos analistas. Nós temos um crescimento num ambiente, de certa maneira, de crise, num ambiente concorrencial que nunca ninguém tinha visto antes. Nós temos um crescimento de praticamente 2 dígitos, trimestre após trimestre. E não é coincidência, são 6 trimestres. Portanto, esta é a minha preocupação. Eu não quero saber de mais nada. Só quero saber disto. O dia da manhã, não estou preocupado com o dia da manhã, enquanto estiverem à frente do negócio. Nós temos, nas nossas áreas de televisão, internet e voz, temos cerca de 700 pessoas. Existe alguma empresa em Portugal que seja tão atlética como a nossa? Não há. Nós, nas áreas dos cinemas, temos mais 700 pessoas. Um perfil completamente diferente, mas também aí estamos bem. É um negócio que sabemos gerir, temos muito cuidado porque é um negócio de gestão, não é um negócio com as margens, como é óbvio que o negócio das telecomunicações e desta parte de entretenimento tem. Portanto, este é o nosso percurso. Não entretemos conversas que nos possam fazer desviar daquilo que andamos a fazer todos os dias. E não se trata de... Eu tenho muitos amigos no Porto, tenho muitos amigos no Algarve, tenho muitos amigos em Lisboa, tenho muitos amigos com quem concorro e tenho que saber viver neste mundo. Os meus colegas também, com franqueza, todos vivemos sem tensões nesta matéria, mas sabemos o que é que temos de fazer todos os dias. Temos de fazer mais, melhor, focados e não nos distrairmos. Não temos espaço para isso. E, portanto, com franqueza, tem sido sempre a nossa resposta. Se um dia mudar, mudou. Mas a gente o que tem certo é aquilo que faz todos os dias. E como viram pelo meu discurso, isto não há aqui espaço para fé de ver. Nós temos que viver concentrados naquilo que sabemos fazer. E atenção, os nossos concorrentes são de grande categoria. Não nos deixam em paz, nem nós os deixamos em paz a eles, como é óbvio. Portanto, vamos falar. Agrado, horas, pá. Minha pergunta faz um pouco esta linha, diga mais empresarial e sobre a Ozon, mas é mais para ouvir a opinião do Rodrigo um pouco também sobre este tema. Nós assistimos recentemente, não é, com o lançamento de todas estas iniciativas à volta das redes de nova geração, às promessas de criação de emprego e 25 mil empregos que vão ser criados.
Eu tenho para mim que muito deste emprego nem sei bem o que é, normalmente isto tem mais a ver com os políticos, mas um dos empregos mais estáveis e mais importantes para mim é todo aquele que vem do empreendedorismo e da criação de empresas e do que está à volta. E nesta área das redes de nova geração vemos imensas promessas da criação de novos serviços e da abertura de serviços que vão permitir essa criação, eventualmente, de empreendedorismo à volta das áreas dos novos serviços. Uma das coisas que a mim me espanta é que nesta indústria mais relacionada com a televisão por cabo e mesmo todo o equipamento que está em casa das pessoas, é das indústrias mais fechadas que eu conheço. As plataformas são fechadas, o software é completamente fechado, a possibilidade de desenvolvimento de aplicações é extremamente reduzida e mesmo, talvez até porque, de certo modo, pensando no churn, não é? A possibilidade de levar uma caixa, uma set-up box e mudar de operador é quase impossível. E, portanto, há nesta área uma grande dificuldade realmente de construir estas novas plataformas. Isto não tem a ver com a zona, obviamente, tem a ver com a indústria em geral e tem a ver com os seus fornecedores. E alguma também ausência de regulação ou ausência dos poderes públicos, eventualmente, intervirem também nestas zonas, como julgo que fazem noutras áreas geográficas. A pergunta é, o limite é esta, quer dizer, nesta área, ao fim e ao cabo, dos cable modems, das set-up boxes, tudo o que está relacionado com esta indústria, vai conseguir arranjar um modelo de distribuição de conteúdos, por exemplo, mal comparado, como uma Apple conseguiu para um iPhone criar uma indústria gigantesca de aplicações e conteúdos para a abertura conseguiu, ou, se calhar daqui a 19 anos, a gente poderá falar que essa indústria vai existir. Como é que vês isto evoluir no próximo futuro? Posso responder a esta primeiro? Porque esta é muito difícil. É só porque, como a pergunta seguinte poderá ser bastante diferente desta e acho que é importante estar aqui. Eu não sei, sou de telecomunicações, sou de software. Foram muitos anos e, de facto, felizmente arranjei um setor que tem muito a ver com o meu setor antigo e, portanto, vou-me esforçando para tentar apanhar este comboio. Isto é assim, isto tem a ver com... Esta pergunta é, de facto, super interessante e tem uma resposta que não é nada difícil. Que é assim, a indústrias de cabo em todo o mundo, durante muitos anos, viveram no conforto de não ter concorrência. Ora bem, o que aconteceu em Portugal foi exatamente aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, com mais de 10 anos em cima, para ser franco, mas as empresas de cabo viviam literalmente num monopólio do pay TV e depois rapidamente avançaram para a parte do acesso à internet. A voz, com franqueza, veio essencialmente há 2 anos. Portanto, voz sobre IP em cabo não é assim tão recente como isso. Portanto, o que é que acontece? Mercados sem concorrência levam que, no fundo, inovação zero. As empresas de cabo, praticamente até há 2 anos atrás, não investiram nada em R&D. Nada. Pelo contrário, cada uma tinha a sua solução, como tu dizes muito bem, perfeitamente fechada. Os processadores eram especiais, o código era especial, os sistemas de acesso ainda mais especiais e, de facto, para quê? Para ter o cliente, de facto, agarrado no seu ecossistema. Quer dizer, não tem mal nenhum que uma empresa tente fazer isso. Quer dizer, eu acho que é legítimo e eu, por exemplo, sou daqueles que me oponho ferozmente a regras de set-top box comuns. Agora, isso não quer dizer que, agora que todos nós investimos, as empresas de cabo, pela primeira vez, e as europeias estão a ser pioneiras em relação às americanas, mas é a primeira vez, por exemplo, nós investimos, os nossos números de investimento são de facto muito grandes, quer dizer, nós somos uma empresa que praticamente em 800 milhões de euros de vendas tem um investimento na ordem de 180, 190 milhões de euros. Portanto, estes números nunca foram vistos anteriormente. É óbvio que nós fazemos este investimento hoje porque estamos conscientes que este é o momento para criar uma nova ligação com o cliente e apostamos que vai ser uma ligação duradoura. Mas, portanto, com este novo investimento, o que é que está a acontecer? Cada vez se compram mais caixas e todos os nossos fabricantes, todos os nossos operadores, quer de cabo, quer de IPTV, porque no fundo está a haver aqui uma convergência para IP. Há um ano e meio, vai haver caixas comuns para IPTV em fibra e para IPTV em redes híbridas. Portanto, isso vai nitidamente acontecer porque os grandes fabricantes estão a caminhar a passos largos nesse sentido. Portanto, isto vai obrigatoriamente fazer com que comecem a aparecer standards.
E quando aparecerem os standards, de facto, as pessoas, esse ecossistema vai aparecer. A grande dificuldade que a indústria de cabo e de IPTV enfrenta é que isto não há um fabricante dominante. Quando existe um fabricante dominante ou um editor de software dominante, como o caso durante muitos anos foi a Microsoft em relação a uma proporção de áreas, e perdeu algumas coisas em algumas áreas, como é, por exemplo, a Apple, porque eu acho que esses são os dois casos, os únicos casos que, no fundo, têm criatividade em software que condiciona a criatividade industrial, hardware. Portanto, para isso acontecer, acontecer no nosso ambiente é mais complicado, mas eu acho que vai acontecer por causa da pressão dos custos. Nós temos que pagar menos, e estão aqui digníssimos fornecedores nossos, portanto já sabem que tem que se esforçar connosco, que é para a gente ver se paga menos qualquer coisa, mas de facto o que vai ter que acontecer vai ter que baixar o preço. A única maneira de baixar o preço é níveis de produção muito mais altos. O tema agora das oportunidades e do se cria 10 mil empregos, 20 mil empregos, é óbvio que todos estes projetos que estamos a fazer no país, todos juntos, vai criar muito emprego. Eu preocupo-me muito e custa-me, de certa maneira, quando a gente diz vou gastar 1 bi, meio bi, 10 quartos de bi, o que for, é que tudo isto acaba lá fora, de facto. Porquê? Porque tem que se comprar as caixas à Thomson, ou à Pace, ou à Cisco, ou este ou aquele, e que eu acho muito bem, porque são eles que fizeram investimento para ter este know-how que permite esta produção industrial, mas tenho pena que, de facto, não possa haver alguma produção local. Se houver alguma chance de promover essa promoção local, eu estou sempre a dizer aos meus fornecedores, não se consegue fabricar cá, e não podemos fazer montagem cá, é difícil. Acho que se está a fazer um grande esforço, inclusive entre empresas operadoras. Acho que o Governo está a ter um papel importante no sentido de ser um catalisador, digamos, pelo menos dessa discussão e dessa oportunidade. Acho que vai haver uma oportunidade e já há hoje uma oportunidade para as empresas de software, porque não vai faltar muito para que, de facto, o código, mesmo meio proprietário, que não vá permitir, de facto, criação de aplicações novas. E, portanto, eu acho que vai haver alguma mudança. Eu espero que não seja nos 19 anos, mas não vai ser menos do que 2 ou 3 também, quer dizer, portanto, mas acho que, digamos, isto acontece porque esta indústria foi desenhada assim, viveu sem concorrência durante demasiados anos e não houve inovação nesta matéria. Admite-se que todas as nossas caixas set-top box são uns calhamaços assim deste tamanho, parece um vídeo do tempo da minha avó. Não, mas é. E não há. Admite-se que utilizem discos que fazem imenso barulho ainda? Não. Portanto, tudo isto precisa de evoluir rapidamente, vai evoluir rapidamente e espero, de facto, que a nossa indústria consiga posicionar-se aí. Não é fácil por causa dos custos, mas acho que há aí uma oportunidade. E eu vivi numa multinacional há muitos anos, acho que todos nós temos a obrigação de tentar usar a nossa capacidade de compra para ver se é possível, de facto, fazer mais coisas cá. E em Portugal há belíssimos exemplos de multinacionais que, no fundo, têm uma presença fortíssima cá, mais dos serviços do que na parte industrial, mas até na parte industrial já hoje têm, e tem tido ao longo de muitos anos. Portanto, eu acho que há uma oportunidade, mas depende muito, com toda a franqueza, se calhar de muita gente está aqui nesta sala hoje também. Mais alguma questão? Estou à vontade. Se não houver mais nenhuma questão, eu queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer esta intervenção com a frontalidade e com o entusiasmo que é próprio do Rodrigo. Muito obrigado. Fazer 2 pequenos avisos. Tivemos a falar durante 4 debates sobre redes de nova geração. E foi dito ao longo destes debates que as redes eram fundamentais, obviamente, mas tão ou mais fundamentais iam ser os serviços. Foi, aliás, discutido isso agora no período das perguntas e respostas. A pensar nisso e no âmbito de uma colaboração, num protocolo que tínhamos assinado com o Ministério das Obras Públicas, ajudamos a desenhar uma iniciativa à PDC para promover a criação de novos serviços e conteúdos de nova geração. Essa iniciativa está aí, com o apoio do CREN. Temos um papel, digamos assim, como uma associação de dinamizador. E iremos realizar no dia 7 e 8 de julho, no Museu de Eletricidade,
um evento que chama-se Predictions, porque é para pensar o futuro, Broadband Summit, porque é para mostrar como é que a banda larga de nova geração pode contribuir para dar resposta às grandes questões sociais, a área ambiental, a área da terceira idade, como é que se pode transformar a casa de cada pessoa mais velha num centro de dia descentralizado, a área das doenças crónicas, a área da saúde, a educação, etc. Portanto, queríamos convidar, já não é para falarmos tanto das redes, mas sim dos serviços e conteúdos de nova geração. Falando em conteúdos, e porque a Zona é também uma empresa conhecida pela excelência dos seus conteúdos, a Zona, muito simpaticamente, e tendo em conta que no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, cabe a todos nós refletir sobre o que é que cada um de nós pode fazer para tornar um ambiente melhor para nós e para as futuras gerações. A Zona, muito simpaticamente, vai oferecer a cada um de vós um CD, um DVD, digo, de um livro que se chama Home, O Mundo como Nossa Casa, de um conhecido fotógrafo, Ian Bertrand, e convidávamos agora nos próximos 2 minutos a ver apenas o trailer desse filme, que vos será entregue de seguida pela Zone, e queria mais uma vez também agradecer esta gentileza da Zone. Diria que quem está na Zone está de facto on também nesta área ambiental. Muito obrigado. Vamos então ver durante 2 minutos este vídeo. Muito obrigado a todos. Vemo-nos no Museu da Eletricidade dia 7 e 8 de julho. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4.000 milhões de anos. Nós, seres humanos, há apenas 200.000 anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida. Em 50 anos, no espaço de uma só vida, a Terra mudou mais radicalmente do que com todas as gerações humanas anteriores. Nós sabemos que atualmente existem soluções. Todos temos o poder de mudar. Do que estamos à espera? A 5 de junho, temos todos um encontro com o planeta.